Bem-vindos a mais um vídeo da série Enem mais Veste. No vídeo de hoje eu vou falar sobre gráfico de funções. Vou trazer aqui algumas propriedades de gráficos de quaisquer funções, não somente de um tipo de função, como função quadrática ou função afim. Vou trazer propriedades que valem para quaisquer gráficos. Então me acompanhe aqui que a gente vai começar. Nós vamos tratar nessa aula de translações em gráficos. O que são translações em gráficos? São, por exemplo, deslocamentos horizontais e verticais, são a aplicação do módulo na função, multiplicar uma função por -1, coisas desse tipo, que valem para quaisquer tipos de funções, não somente para função quadrática, ou afim, ou exponencial, valem para todas elas, trigonométricas. Enfim, são propriedades que vão nos ajudar a entender melhor os gráficos de uma função, tá bom? Então vamos começar com o deslocamento horizontal. O deslocamento horizontal seria pegar o gráfico de uma função e jogar ele para a esquerda ou para a direita. Mas como é que a gente enxerga essa propriedade, essa translação em um gráfico? Então eu desenhei um gráfico, eu vou usar como base para todas as translações, que é aquele gráfico ali da função que eu chamei de f de x, tá? Em azul à esquerda. A gente não tem a lei daquela função ali, não precisa, tá? Basta ter o gráfico da função e a gente consegue fazer as translações, porque serve para qualquer função. Então, um deslocamento horizontal, por exemplo, f de x menos 2 indica um deslocamento de 2 unidades para a direita da função f de x. Pega a função f de x e desloca ela 2 unidades para a direita, que é o gráfico em vermelho ali à direita. Eu tenho um gráfico em azul mais fraco e o gráfico em vermelho para comparar as duas funções. O gráfico em vermelho é o gráfico da f de x deslocada 2 unidades para a direita. Se eu quiser um deslocamento para o outro sentido, para a esquerda, eu vou ter que somar um valor ao x. Por exemplo, f de x mais 1 é um deslocamento de 1 unidade para a esquerda. Então, ali em verde, nós temos o gráfico da f de x deslocada exatamente 1 unidade para a esquerda. A questão do sinal é a seguinte, é sempre f de x menos o deslocamento. Então, por exemplo, f de x menos 2, vamos voltar lá, f de x menos 2 significa que é um deslocamento de 2 positivo, tá? Então, por isso é um deslocamento para a direita. Se eu tiver f de x mais 1, é como se eu tivesse f de x menos 1. Então, seria um deslocamento de -1, por isso, nesse caso, é para a esquerda, tá? Bom, agora o deslocamento vertical. O deslocamento vertical é levantar toda uma função ou abaixar toda a função. Tá? Para isso, eu vou somar ou subtrair um número em toda a função, ou seja, ele vai estar fora do parênteses ali. Então, vai ser, por exemplo, f de x mais 1, ou seja, pega a função f de x e soma uma unidade em todos os seus pontos. Isso significa deslocar ela verticalmente uma unidade para cima. Se eu quiser descer, eu vou fazer f de x menos o valor que eu quero que ela desça. Então, f de x menos 2 é a função f de x deslocada 2 unidades para baixo. Todos os seus pontos foram deslocados 2 unidades para baixo, tá? Como está no gráfico ali em roxo. E o gráfico mais fraco é o gráfico da função f de x para a gente comparar, para a gente ver as duas no mesmo gráfico. Agora, módulo de f de x. O que é aplicar módulo a uma função? A gente lembra que módulo é sempre positivo, certo? Então, simplesmente aplicar módulo a uma função é pegar a parte que está abaixo do eixo x, a parte que seria negativa, e refletir ela para cima. Olha como é que fica. Então, na parte à esquerda do gráfico, onde eu tenho aquelas duas retas, eu tenho um pedaço, um triângulo ali, parecido com um triângulo, abaixo do eixo x. Esse pedaço ele vai girar para cima, ele vai simplesmente ser refletido para cima quando eu aplico o módulo, tá? Porque módulo é tornar positivo. Então, um valor do gráfico que é negativo, quando eu aplico o módulo, ele se torna positivo. E depois, mais à direita do gráfico, ali um ponto entre 2 e 3, ali, 2,4 mais ou menos, a partir dali a função é negativa. Então, a partir dali, quando eu aplicar módulo, aquele pedaço da função também vai refletir para cima, ok? Então, o módulo de uma função é simplesmente pegar a parte que estiver abaixo do eixo do x e refletir ela para cima, tá bom? Agora, isso aqui não é comum, muito comum aparecer em livros, tudo. É aplicar o módulo dentro da função, no x dentro da função, f do módulo de x. O que é isso? Tá? Como é que fica o gráfico da função quando eu aplico o módulo no x apenas, tá? Não na função, como no exemplo anterior.
Bom, o gráfico vai ficar da seguinte forma, ali à direita. Ele vai ser refletido, a parte à direita do eixo Y vai ser refletida para a esquerda. Tá? Por que isso? Tá? Significa que eu tornei ela uma função par, né? Uma função que é simétrica em relação ao eixo Y, é uma função par. Eu vou ter f de menos 1 igual a f de mais 1, f de menos 2 igual a f de mais 2, e assim por diante. Vamos ver o que acontece com essa função f do módulo de x. Se eu colocar x igual a menos 1, eu vou ter f do módulo de menos 1 é igual a f de 1. Módulo de menos 1 é 1. Bom, mas 1 também é o módulo de mais 1. Então, f do módulo de menos 1 é igual a f do módulo de mais 1. Ou seja, se eu colocar x igual a menos 1 ou mais 1, vai dar o mesmo valor. Se eu trocar o x por menos 2, f do módulo de menos 2 é igual a f de 2. O módulo de menos 2 é 2. Que é o mesmo f do módulo de mais 2. Tá? Tanto menos 2 quanto mais 2 tem módulo igual a 2. A mesma coisa vale para o menos 3 e para o mais 3. Módulo de menos 3 é 3, módulo de mais 3 é 3. Então, quando eu trocar x por menos 3 ou x por mais 3, vou ter o mesmo valor. Ou seja, a parte à esquerda do eixo x, tá? Os valores negativos, vão assumir os mesmos valores da função que os valores positivos de x. Por isso ela é simétrica em relação ao eixo y. Ou seja, né, voltando aqui, simplesmente apaga o que está do lado esquerdo, vou voltar mais um pouco, simplesmente apaga a parte à esquerda do eixo y e reflete a parte da direita para o outro lado. Tá? Então, agora, o próximo seria menos f de x. Bom, aqui eu estou multiplicando a função f de x por menos 1. O que significa multiplicar um número por menos 1? Multiplicar um número por menos 1 está trocando o sinal. Se tu está multiplicando uma função por menos 1, tu está trocando o sinal dessa função. Ou seja, os valores da função que eram positivos, ao multiplicar por menos 1, vão ficar negativos, e aqueles que eram negativos, ao multiplicar por menos 1, vão ficar positivos. Isso, então, na verdade, é virar a função de cabeça para baixo, é girar ela em torno do eixo x. Simplesmente isso. Então, o gráfico de menos f de x é girar a função f de x em torno do eixo x. Quando a gente faz isso, os valores que eram positivos viram negativos e os que eram negativos se tornam positivos. Tá? E agora f de menos x. Eu fiz antes menos f de x. Agora eu vou fazer f de menos x. Então aqui, simplesmente a gente vai girar o gráfico em torno do eixo y. Os valores de x positivo, quando x é igual a 1, 2, 3, vão ser os novos valores de f de menos 1, f de menos 2, f de menos 3 e assim por diante. Tá? Ou seja, quando eu trocar o x por menos x dentro ali da função, dentro do f, como argumento do f, é o mesmo que girar a função em torno do eixo y. Vamos ver aqui umas continhas. Se o x for menos 2, tá? Eu vou ter f de menos 2, que é f de mais 2. Ou seja, f de menos 2 igual a f de mais 2. Ou seja, eu girei, eu peguei o valor da função em 2, ele passou a ser o valor da função no menos 2. Se eu trocar o x por menos 1, eu vou ter f de menos 1, que é igual a f de mais 1. Então, o x igual a menos 1 assumiu o valor antigo do x igual a 1. Se eu colocar x igual a 1, eu vou ter f de menos x é f de menos 1. Então, o x igual a 1 assumiu o antigo valor do menos 1. Ou seja, a gente girou o gráfico em torno do eixo y. Tá? Ali mais um exemplo, se x igual a 2, vou ter f de menos x é f de menos 2. Então, o x igual a 2 assumiu o valor do menos 2 na função, antes de eu ter f de menos x. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, me deixe aí nos comentários que eu te respondo. Bons estudos e até o próximo vídeo.